Meu nome é Bruno Gonçalves e vou falar um pouco para vocês sobre a actigrafia. A actigrafia ela é uma técnica que é responsável por medir o nível de movimentação a cada minuto daquela pessoa que está usando o actígrafo. O que é um actígrafo? Actígrafo é um equipamento em formato de um relógio que a pessoa utiliza no membro não dominante. Esse relógio, esse actígrafo, ele tem um sensor que mede a movimentação a cada momento e a cada minuto ele registra essa movimentação, certo? Então, a cada dia nós temos 1.440 registros de 1 minuto. Então, nesse registro, nessa figura, onde a gente tem 30 dias de registro, eu consigo ver o registro de actimetria. Aqui, o que eu consigo perceber nesse registro? Que eu tenho um momento de movimentação, né? E eu tenho também aqui um momento onde há um repouso. Então, a actigrafia, ela mede o ritmo de atividade e repouso. Olhando essa figura toda, eu não consigo identificar parâmetros interessantes como quando começou a atividade, quando começou o repouso. Aqui eu não consigo ver, né? Então, foram desenvolvidas metodologias para melhor visualizarmos o registro de atividade e repouso. A primeira metodologia é o actograma, que a gente pode ver nessa figura. O actograma ele funciona da seguinte maneira: eu pego o primeiro dia e coloco ele na primeira linha, aqui. De forma que o primeiro dia ele vai começar às 0 horas e vai terminar às 23h59, certo? No dia seguinte, eu coloco ele na segunda linha. No terceiro dia, na terceira linha e assim sucessivamente. Agora, eu já consigo identificar quando começa a atividade e também quando ela termina, certo? De forma que eu consigo identificar o período de repouso, que está nesse quadrado, e consigo identificar também o período de atividade. Com isso, eu consigo determinar quando começa a atividade, quando ela termina e consigo identificar se é uma atividade que se inicia e se termina de forma regular. Aqui a gente pode ver que há uma regularidade no início da atividade, certo? Com exceção de alguns dias que começam um pouco mais tarde a atividade. Eu posso transformar esse actograma num actograma mais especializado, onde eu consigo ver no eixo horizontal as horas. Então aqui é 0 horas, aqui meio-dia e aqui o finalzinho às 23h59. Cada um, no eixo vertical, eu tenho os dias. Aqui começa o dia 0, aqui o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e assim sucessivamente. Então o actograma, ele nos permite ver como que a atividade e o repouso evoluem ao longo dos dias. Eu consigo ver, por exemplo, uma queda de atividade no meio da fase ativa. Eu consigo ver algumas atividades no meio do repouso, como esse daqui, essa daqui, essa atividade que vai além da meia-noite. Então o actograma ele me dá uma visão geral do ritmo de atividade e repouso. Com o actograma eu consigo identificar os principais distúrbios do ritmo, como por exemplo, vamos ver esse primeiro que tem onde a pessoa tem um avanço de fase. O que é o avanço de fase? É quando a fase do ritmo de atividade e repouso ela acontece mais cedo. Por isso a gente fala um avanço. Vamos ver que horas que começa esse ritmo, a atividade desse sujeito. Começa aqui, aproximadamente às 3 horas da manhã. Então esse é um sujeito que às 3 horas da manhã ele acorda. E aí ele vai dormir às 20 horas da noite. Então é um sujeito que dorme mais cedo do que a maioria das pessoas. Se para ele não é nenhum problema dormir às 8 da noite e acordar às 3 da manhã, ele não tem um problema.
Então, é o ritmo próprio dele. Agora, se ele vê dificuldade nesse começar e terminar a atividade, aí ele tem um problema. E é um distúrbio que é um diagnóstico que é descrito na literatura. Então, no avanço de fase, ele começa e termina a atividade muito mais cedo do que o normal. No atraso de fase, é o contrário. A atividade ela começa e termina mais tarde do que o ideal. Vamos ver aqui no quadro. A atividade ela termina um pouco depois das 4 da manhã. E que horas que ela começa? Ao meio-dia. Então, uma pessoa que tem um atraso de fase muito pronunciado como esse, ele pode ter problema. Por exemplo, se ele tiver que acordar muito cedo para ir para a escola ou para trabalhar, certo? Porque essas são condições em que o sujeito é próprio do ritmo dele, não é que ele que escolhe. Tem fundamentos genéticos, que é próprio da pessoa, certo? Um outro distúrbio que o actograma pode nos mostrar é o distúrbio do sono chamado não 24 horas, que é aquele sono em que a pessoa não consegue se sincronizar ao claro escuro. Ele não consegue ter um ritmo de atividade e repouso regular. Então, todo dia ele acorda ou mais cedo ou mais tarde. Nessa figura, todo dia veja que ele está acordando mais cedo. Aqui ele acordou às 6, aqui aproximadamente às 4, nesse dia que ele acordou às 2, e ele também vai dormir mais cedo. Aqui ele foi dormir às 10, aqui às 9, aqui às 8, aqui às 18, aqui aproximadamente às 14 horas. Esse é um sono não 24 horas, com um período menor do que 24 horas. Nesse outro gráfico, a gente vê que todo dia ele acorda cada vez mais tarde. Também é um sono não 24 horas, só que com um período maior do que 24 horas. Da mesma forma que ele acorda cada vez mais tarde, ele também vai dormir cada vez mais tarde. Esses são chamados sono não 24 horas, que é um distúrbio caracterizado e descrito na literatura, que tem também um tratamento que é diferente dos outros. Então aqui nós vamos falar mais sobre como detectar do que como tratar. Esse ritmo mostrado nesse actograma é do tipo irregular. Por que irregular? Porque eu não consigo detectar quando é a fase de atividade e quando é a fase do repouso. Veja que aqui eu não tenho, como nos slides anteriores, bem definido onde é atividade e onde é repouso. Esse padrão irregular a gente encontra geralmente em pessoas que teve alguma lesão no chamado oscilador biológico, que são os núcleos supraquiasmáticos. Ou quando a pessoa tem também, em alguns casos, de Alzheimer muito avançado. Eles apresentam um ritmo irregular. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns casos descritos na literatura e alguns casos que eu registrei com a actigrafia. Esse primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é um caso descrito na literatura de um adolescente que passou por 3 psiquiatras e teve 3 diagnósticos diferentes. Primeiro foi um diagnóstico de depressão, um outro de personalidade de esquizotipia e um outro de dificuldade de aprendizado. Esse adolescente passou depois por um especialista em medicina do sono e fez um registro de actigrafia. E aqui está o resultado de actigrafia desse adolescente. O que ele tem sob o ponto de vista de ritmo de atividade e repouso? Ele tem um livre curso, ou seja, um sono não 24 horas. Por quê? Porque se a gente for ver a hora que inicia a atividade, ela inicia cada vez mais tarde e se encerra cada vez mais tarde. Então, ele vai ficar acordado quando todos estão dormindo. Tem momentos que aqui, por exemplo, ele está acordado entre 6 da noite e 6 da manhã. Ele está acordado aqui, certo? E ele vai estar dormindo em momentos onde todos estão acordados, como por exemplo, aqui. 6 da manhã e meio-dia ele está dormindo, enquanto todo mundo está acordado. Esse é um diagnóstico de sono não 24 horas que é facilmente tratado.
e nesse caso, desse artigo, eles trataram com melatonina. Então, depois que o adolescente começou a usar a melatonina de forma regular, olha o que aconteceu com o ritmo dele. Ele tem um ritmo agora regular, com a atividade começando e terminando no mesmo horário. Esse trabalho, o que eles concluíram? Concluíram que um maior conhecimento dos distúrbios do sono pode evitar diagnósticos psiquiátricos incorretos, como aqueles 3 diagnósticos que ele teve com os profissionais anteriores. E diagnóstico incorreto de transtornos do ciclo sono e vigília que são tratáveis. Então, com a melatonina, ele conseguiu tratar aquele sujeito que estava com 3 diagnósticos psiquiátricos incorretos. Nesse outro caso que eu vou apresentar, a mãe faz o seguinte relato. Ela diz que o filho dorme muito cedo e ele também acorda de madrugada, ou seja, ele acorda muito cedo e faz uma bagunça na casa. Com o relato da mãe, a gente acreditava que esse adolescente autista tinha avanço de fase, já que ela diz que ele dorme muito cedo e também acorda muito cedo. Quando a gente colocou o actígrafo no adolescente, a gente teve uma surpresa. Olha como é que era o resultado dele. Na verdade, ele não tinha um avanço de fase, ele tinha um livre curso. Veja como ele vai acordar cada vez mais cedo e dormir também cada dia mais cedo. Ou seja, o tratamento do livre curso é diferente do que o tratamento para o avanço de fase. Então, quando a gente usa o relato da mãe, que é um relato subjetivo, a gente pode acabar tratando o paciente de forma errada. Quando a gente tem um relato objetivo advindo da actigrafia, a gente tem um tratamento que pode ser mais exato. Agora a pergunta é, será que a mãe chegou e passou um relato que era mentiroso? Ou é um relato que é um relato subjetivo? Quando a gente olha para o dado com mais cuidado, a gente vê que a mãe realmente estava certa, porque há momentos em que ele acorda muito cedo, ou seja, ele fica acordado de madrugada, como nesse caso, em que entre meia-noite e 6 da manhã, ele estava acordado, assim como a mãe relatou. Mas havia alguns momentos em que ele estava dormindo entre meia-noite e 6 da manhã, e ele estava acordado entre 6 e meia-noite. Então tinha dias que ele estava acordado no mesmo horário que a mãe, e tinha dias que ele estava acordado em horário diferente da mãe. Isso é próprio do livre curso, ou de um sono não 24 horas. Isso nos mostra que o relato subjetivo da pessoa, ele vem com aquilo que é mais prejudicial para ela, ou aquilo que chama mais atenção. Quando ele estava sincronizado com a mãe, quando ele dormia e acordava no mesmo horário que a mãe não percebia. Então aquilo não fazia parte do relato dela. Agora, quando ele acordava de madrugada, aquilo fazia muito mais parte do relato da mãe, porque era algo que chamava atenção. Então a actigrafia, ela ajuda a transformar esse relato subjetivo em algo objetivo que facilita o tratamento. Esse é um outro caso de um paciente com Klein-Levin, que é um distúrbio onde a pessoa dorme por um longo período de tempo. Então vamos ver aqui nos primeiros dias. Nos primeiros dias, ele está dormindo e acordando em horários razoáveis. Agora, depois de um tempo, nesse caso aqui, ele fez uma cirurgia e teve uma redução na atividade devido ao pós-cirúrgico. Passou o pós-cirúrgico, ele volta com o ritmo de atividade de repouso dele normal. Até que ele tem uma crise de sonolência própria do Klein-Levin. E aí o que acontece? A gente não consegue mais perceber aqui o ritmo de atividade de repouso tão claro, porque ele fica deitado por muito tempo. Então a actigrafia, ela nos permite caracterizar melhor
esses distúrbios próprios do ciclo sono e vigília, certo? Esse é um outro caso também bem interessante de um trabalho, de uma pesquisa científica que eu fiz parte, em que se estudou o efeito da melatonina em crianças autistas. De todas aquelas crianças, teve um estudo de caso que nos chamou a atenção. Era de um sujeito que, durante a fase onde ele tomava o placebo, ele tinha um ritmo desorganizado. E depois que ele começou a tomar a melatonina, o ritmo dele se organizou. E a gente conseguiu ver isso com a actigrafia. Então vamos ver aqui nos primeiros 10 dias em que ele tomou o placebo. Nesses primeiros dias que ele tomou o placebo, o ritmo de atividade e repouso dele estava todo bagunçado. Veja que aqui, entre 0 e 4 horas da manhã, ele está dormindo. Ótimo. No dia seguinte, entre 0 e 4 horas da manhã, ele está acordado. Tem dias que ele está dormindo no meio do dia, então é um ritmo muito não tão organizado. E quando ele começa a tomar a melatonina, ele fica mais regular. Aí você me pergunta, Bruno, isso aconteceu com todas as crianças autistas desse trabalho? Não. Isso aconteceu com uma pessoa. E aconteceu com essa pessoa porque ela já vem de um ritmo bagunçado. Com isso, a gente consegue determinar se aquele tratamento tem grandes chances de ter efeito ou não. Teve crianças que já estavam com ritmo regular e depois que tomou a melatonina não mudou muita coisa, certo? Esse é um outro caso bem interessante de um homem com 30 anos, diagnosticado com um transtorno bipolar e que tem dificuldade para dormir. E essa dificuldade ela é relatada desde a infância. Também tem caso de tentativa de suicídio e relato de uso de droga. Quando a gente olha para o ritmo desse sujeito, a gente vê que nesses primeiros dias ele tem uma espécie de livre curso misturado com uma arritmicidade, ela tem uma perda de ritmo. Depois que a gente caracterizou nesses primeiros dias o ritmo dele, a gente começou uma terapia de regularização do ritmo. Então é ter horários para dormir, horários para acordar, e ele ainda fez o uso da melatonina. A higiene do sono, a imposição de um ritmo regular mais a melatonina foi feita nesses dias aqui, certo? E olha o que acontece com o ritmo dele. Ele consegue concentrar o repouso dele numa fase que é entre meia-noite e 6 da manhã. Então ele conseguiu regularizar o ritmo dele adotando práticas de higiene do sono junto com o uso da melatonina. E ele gostou tanto dessa mudança, se sentiu tão bem, que nos últimos dias ele decidiu colocar à prova aquelas mudanças. Então aqui nesses últimos dias aqui, ele por conta própria resolveu bagunçar o ritmo, porque ele não acreditava que tinha melhorado tanto o sono dele, adotando práticas de higiene do sono. Até então, eu mostrei como que a actigrafia ela pode ser utilizada para estudo do ritmo de atividade e repouso. E para estudar o ritmo de atividade e repouso, a actigrafia é o padrão ouro, certo? Para estudar o sono, a actigrafia não é a metodologia mais indicada. A metodologia padrão ouro é a polissonografia, certo? Da polissonografia, a gente consegue estagiar o sono. Se é sono REM, sono de ondas lentas, se a pessoa está acordada e por aí vai. Desse registro do estagiamento, eu consigo tirar parâmetros como tempo total de sono, vigília após início do sono, eficiência do sono e a latência do sono. Então, padrão ouro para estudo detalhado do sono, polissonografia. A actigrafia, ela também pode ser usada para estudar o sono. Só que aí ela já começa as suas limitações para estudar o sono, porque ela estima o sono vigília a partir da atividade de repouso.
Sendo uma estimativa, ela tem uma porcentagem de concordância, que não é 100%. No caso, é até 90% de concordância quando eu vou estudar o sono. E aí, a partir desse estudo, eu posso também calcular tempo total de sono, vigília após o início do sono, eficiência do sono e latência para o início do sono. Sendo que a latência para o início do sono é o pior parâmetro. Por quê? Porque a pessoa pode deitar na cama, ficar parado, mas ainda continuar acordado. Porque a actigrafia ela mede a movimentação. Se a pessoa está parada, mesmo estando acordada, ela vai identificar como sono. Então essas são as limitações da actigrafia. E a actigrafia, quando vai estudar o sono, se pede um mínimo de 7 dias. Eu já acho isso muito pouco. Para a gente estudar melhor o ritmo de atividade e repouso, a gente pede no mínimo 28 dias, certo? E como que a actigrafia estuda o sono? Então vamos pegar esse registro aqui. Olha que cada barra dessa daqui é 1 minuto de registro de atividade e repouso. Então aqui eu sei que está numa fase de atividade, porque essas barras são maiores, e eu sei que aqui está a fase do repouso. Como que eu sei isso? Ou a pessoa escreveu no diário de sono, ou ela apertou aquele botão que fica no actígrafo. Então eu defini que aqui, nessa parte verde, é a fase do sono, certo? A partir daqui, eu vou fazer um estudo do que é sono e do que é vigília, dentro daquela parte que eu defini como repouso. Então, se a pessoa movimenta durante o repouso, eu posso estimar que é vigília ou não. Então, aqui veja que quando a gente fala de sono em actigrafia, a gente está falando de estimativa. Como é feita essa estimativa? Essa estimativa ela é feita comparando com a polissonografia e utilizando o que é chamado de algoritmos. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu quero analisar se a pessoa está dormindo ou está acordado às 8h02 da noite, como que eu faço isso? Eu analiso aqui às 8h02 e vejo quanto que é aquela medida de atividade naquele minuto, aquela medida da movimentação. Nesse caso foi 201. Associada a esse minuto tem um peso, que é um peso de 4, certo? O que esses algoritmos fazem é uma média ponderada do minuto atual com a soma dos minutos posteriores e anteriores, de forma que os minutos posteriores, bem próximos, têm um peso menor do que naquele minuto que eu estou analisando. Mas por que isso? Porque aquele minuto que eu estou analisando é o mais importante. E o minuto anterior é um pouco menos importante e os 2 minutos anteriores é menos importante ainda, por isso ele tem peso menor. Então, no minuto que eu estou analisando, peso 4. Nos minutos adjacentes, peso 2. Nos outros minutos, peso 1. E aí, quanto mais longe, às vezes eu nem considero. Então, se eu pego aqui 201 vezes 4, 804. 10 vezes 2, 20. 200 vezes 1, 200. E assim eu vou fazendo essa conta. De forma que eu somo tudo isso daqui e eu tenho essa soma ponderada. Então tem um valor de 1.345, que eu multiplico por um fator de correção e tenho 13,4. Se esse resultado for maior do que 1, eu digo que ele está acordado. Certo? Agora vamos ver, por exemplo, às 8h09. Veja que os valores posteriores e anteriores são bem baixos. Provavelmente aqui ele já está dormindo. Certo? Então, com a actigrafia, eu estimo o sono e vigília através de algoritmos que fazem essa soma ponderada. É o algoritmo mais simples e é o que a gente precisa entender para esse momento. Como que a gente pode analisar o período do sono ou o período do repouso? Olha, eu já sei a hora que a pessoa deitou na cama. Como que eu sei disso?
eu peço para ela apertar o botão que tem no actígrafo ou eu peço para ela escrever no diário de sono. Se eu sei a hora que ela deitou e sei a hora que ela acordou, eu sei também o tempo total da cama. Que horas que ela acordou? No meu programa, eu posso definir que eu vou dizer que ela acordou quando eu tenho 10 minutos seguidos de épocas estimadas como vigília. Aí é a hora que ela acordou. Pode ser 10, pode ser 15, isso vai depender do seu grupo que você está trabalhando. Mas aqui eu tenho o tempo total na cama, certo? E que horas que ela realmente dormiu? Eu posso definir que ela dormiu quando passou 10 minutos seguidos de épocas estimadas como sono. Ou eu posso dizer que são 15 minutos de épocas estimadas como sono. Então tem que ser épocas seguidas. Aqui é o início do sono. Se eu sei o início do sono e sei o fim do sono, eu tenho o tempo total de sono, certo? Esse pedacinho aqui, que é onde deitou na cama e começou a dormir, é o que eu chamo de latência para início do sono. Então é aquele intervalo entre deitar na cama e realmente dormir. Então é a latência para início do sono, é o tempo que ele demora para dormir. A pessoa dormiu e no meio da noite ele tem despertares. E aí o algoritmo vai detectar como sendo vigílias. Vigílias após o início do sono. Então eu somo todas essas vigílias após o início do sono, somei aqui tudo e tem um valor, que é o ASO, ou VASO, que é a vigília após o início do sono. Então eu sei se a pessoa acordou muito ou não depois que ela começou a dormir. Eficiência do sono. Existem diversas formas de medir a eficiência do sono. Alguns grupos trabalham como o tempo total na cama dividido pelo tempo total de sono. Outros grupos trabalham como o tempo total de sono dividido pelo tempo total de época definida como sono. São formas diferentes de se trabalhar com a eficiência do sono. Então, quando a gente quer estudar o sono estimado através da actigrafia, a gente tem vantagens e desvantagens quando comparada com a polissonografia. Quais são as vantagens? Primeiro, a gente tem uma medida que é feita em ambiente natural, então é na cama da pessoa, no quarto da pessoa que ela sempre dorme, e na casa e na realidade da pessoa. Eu tenho também um registro que ocorre de várias noites, e não só daquela noite de polissonografia. Então eu posso comparar as noites que a pessoa dorme na semana com as noites que ela dorme no fim de semana, que tem uma grande diferença em alguns casos. E eu posso também medir o sono que ocorre durante o dia, que é aquele sono diurno. Quais são as desvantagens? É uma estimativa e eu tenho possibilidade de ter falsos registros, onde o actígrafo considera que ela está dormindo e na verdade ela está parada em repouso, mas acordada, certo? Essas são as desvantagens. A actigrafia, quando a gente analisa o ritmo circadiano de atividade e repouso, ela nos permite analisar o sono sobre a perspectiva daquele controle circadiano e homeostático. Então, se eu quero analisar os detalhes do sono, eu uso a polissonografia. Se eu quero analisar o ritmo, o ciclo sono e vigília, eu utilizo a actigrafia. Com a actigrafia, eu tenho uma visão geral do ciclo sono e vigília. Olha aqui, por exemplo, quando acontece aquele jet lag social. O que é o jet lag social? É quando a pessoa tem um sono diferente na semana e nos finais de semana. Vamos ver esse actograma aqui. Olha como nesse dia aqui ela dorme muito mais do que nesse dia. Nesse dia aqui, ó, ela dorme menos do que nesse dia aqui. Isso acontece muito quando tem semana e fim de semana, quando tem feriado. E o que isso nos informa? Se a pessoa dorme mais quando ela tem a oportunidade, significa que aquele sono não é o suficiente. Então, com a inspeção visual do actograma, a gente já pode saber
se a pessoa está dormindo o suficiente ou não. Se ela chega com um relato de que ela tem uma sonolência diurna, ela dorme no metrô, dorme no serviço, tem essa sonolência, e você faz uma actigrafia nela e vê que nos finais de semana ela dorme 3, 4 horas a mais, provavelmente essa pessoa está com sonolência porque dorme menos do que o necessário. Então, às vezes ela dorme 6 horas nos dias de semana e final de semana ela dorme 9, 10 horas. Então, ela precisa de mais sono do que ela tem. Então, não adianta querer manter ela acordada, porque aquela sonolência é uma deficiência do sono. Ela tem uma restrição do sono. Existe que eu já falei anteriormente, uma teoria de controle do sono chamada controle do processo C, circadiano, e processo S, homeostático. O processo S, aqui em azul, ele acontece o seguinte: quando a pessoa dorme, essa pressão para o sono diminui. Quando ela acorda, a pressão para o sono aumenta, certo? Até que chega um ponto onde ela pode dormir, onde a pressão é tão alta que ela dorme. Agora vamos imaginar que no meio do dia ela tem um cochilo. Aqui ela tem um cochilo. Quando ela cochila, a pressão para o sono diminui, já que ela está cochilando. Aí ela acorda no meio do cochilo e a pressão aumenta. Se ela dorme nesse momento, a pressão para o sono ela é menor do que se ela não tivesse cochilado. Qual que é o problema do cochilo de grande duração? Ela reduz a pressão para o sono noturno. E aí a pessoa tem um sono mais superficial, não é aquele sono profundo. E como que a actigrafia pode nos ajudar a detectar se a pessoa está dormindo mal porque ela cochila muito? Vamos ver esse caso aqui. Esse é um actograma, onde eu vejo que aqui no meio do dia ele tem um cochilo que acontece sempre no mesmo horário. Quando eu olho aqui o que é chamado de perfil, o dia médio, olha o cochilo dele aqui. Esse cochilo pode estar atrapalhando esse sono noturno, porque se ele cochilou, ele perdeu aquela pressão para o sono noturno. Então ele tem um sono superficial e dorme mal. Dormindo mal, ele vai ter uma sonolência diurna. Tendo sonolência diurna, ele vai cochilar. E aí a gente tem um ciclo vicioso, onde os distúrbios do sono dele pode estar relacionado àquele cochilo na hora errada. Gostaria de agradecer o convite para fazer parte dessa apresentação na Liga Nacional do Sono. Agradeço a vocês, agradeço aos organizadores e aqui estão os meus contatos. Quem quiser entrar em contato pode mandar um e-mail para brunocrono@hotmail.com e também pode acessar o nosso site, que é o portal actigrafia.com, onde lá tem muito mais informações sobre a actigrafia, onde vocês podem encontrar uma possibilidade de serviços voltados para aquele que quer começar a utilizar a actigrafia. E muito obrigado.